A maioria das pessoas acham que só a Niji-Sanji English entra em treta, mas a real é que a filial japonesa também teve seus escândalos que, por conta das barreiras de linguagem, muita gente desconhece. E o vídeo de hoje é para colocar uma luz sobre um dos casos mais polêmicos e emblemáticos da Niji-Sanji Japão, o desaparecimento de Yuzuki Roa. Imagina ter o estalo de que uma VTuber que você costumava acompanhar e gostar muito já não posta nada há 3 anos. Ela também não posta nada em seu canal oficial e nem interage com seus fãs via redes sociais durante todo esse tempo. É de se esperar que o desaparecimento repentino dela deixe muitos fãs com uma pulga atrás da orelha sobre o que realmente aconteceu, especialmente considerando que a própria Niji-Sanji não falou nada sobre o que pode ter acontecido com seu talento que era muito popular, mas que curiosamente segue vendendo merchandising dela como se ela ainda estivesse ativa. O que realmente aconteceu? O que poderia ter ocorrido entre Roa e sua então colega de agência Meiro, cujas ações parecem ter causado a ausência da garota demônio? Esse caso aqui é muito complicado, gente, ainda mais se tratando de algo que vem do Japão e que tem muita pouca informação, até mesmo em inglês, detalhando sobre o que aconteceu. Porém, farei o meu melhor em descrever os eventos de maneira simples e detalhada. Yuzuki Roa estreou em 17 de janeiro de 2019, bem na época onde a Niji-Sanji era uma agência nova de apenas 1 ano de existência. Em pouquíssimo tempo, ela cativou a audiência através do seu jeito único de falar, que curiosamente era uma insegurança que ela tinha. Só que eventualmente isso seria um ponto forte do seu jeito de ser e se tornaria um ponto integral do branding que ela tinha como criadora de conteúdo. Esse dialeto, curiosamente, não é algo que vem da realidade, mas sim algo que a própria Roa desenvolveu naturalmente e acabou integrando ao seu estilo de roleplay. Por que estou focando tanto no jeito dela falar? Calma lá que já já vocês vão descobrir. Essa parte é importante, juro. O dialeto dela surgiu devido às experiências que ela tinha quando era criança e sua convivência com uma ex-VTuber chamada Kudo Chitose, que até hoje é homenageada no seu cabeçalho do perfil do X. E do outro lado nós temos Kingyozaka Meiro, uma VTuber conhecida pelo seu entusiasmo que estreou em 11 de julho de 2020 também na Niji-Sanji. As primeiras lives da Meiro mostravam sua dedicação e esforço que atraiu uma quantidade imensa de apoiadores, especialmente pelo fato de que ela desenhava e animava suas próprias coisas, incluindo a introdução de sua live de estreia. Eu, sinceramente, também pagaria um pau imenso para uma VTuber que faz tudo com as próprias mãos, então não é exagero quando eu digo que a estreia dela foi um grande sucesso. Só que depois de um tempo, um problema começou a surgir. Uma fração da audiência da Meiro começou a notar que ela estava começando a incorporar o dialeto e a entonação da Roa. Parece viagem, né? Mas na real, uma vez ela deixou o microfone ligado sem querer após finalizar uma live e imediatamente ela parou com o dialeto e começou a falar em japonês padrão. O arquivo da tal live foi privatizado para editar essa parte fora. Claro que ela teve que se justificar para piorar a situação. Então, ela basicamente disse que privou porque se sentia estranha falando em japonês padrão e estava insegura sobre isso. Sei. Esse foi só o primeiro resquício das mentiras da Meiro. Logo, mais coisas iriam aparecer que trariam ainda mais problema para ela. Foi vazado um post que ela fez no Discord da Niji-Sanji revelando que logo após o seu debut, os managers pediram para que ela alterasse seu sotaque. Ela fala que seu sotaque original era da região de Kyushu e mudar seria difícil para ela. Ela marcou todo mundo no post a fim de conseguir conselhos dos outros VTubers da Niji-Sanji. Um dos membros perguntou se ela havia usado o sotaque durante sua audição e Meiro disse que não. E um deles até chegou a apontar que ela soava bem parecida com a Roa. Só que ainda assim, no decorrer dos dias, ela continuou a usar o sotaque. Em 2 de agosto daquele ano, a Niji-Sanji recebe um pedido da Roa pedindo que eles fizessem com que a Meiro corrigisse o jeito dela de falar para não gerar comparações entre as duas. Deixando claro que o tom da Roa não era de acusação de que a Meiro estaria imitando ela, tá, gente? Ela estava sendo o mais educada possível. Ela estava apenas querendo criar uma diferenciação entre as duas, já que isso poderia afetar o branding de ambas. Lembrando também que a Roa disse por A mais B que o jeito dela de falar não é baseado em nenhum dialeto ou sotaque na vida real, enquanto a Meiro falava que ela usava o sotaque de Kyushu, porém as pessoas ainda assim confundiam as duas.
Após isso, a Meiro explica pro manager que o jeito dela falar veio da criação dela e vem naturalmente quando ela fica nervosa ou agitada. Então, ela não está intencionalmente copiando a Roa. É importante lembrar que as duas não estavam resolvendo isso entre si, mas sim através de um manager. Então, talvez o manager tenha comunicado a mensagem da Roa em outro tom que fez com que a Meiro entrasse na defensiva. E como esse lance de telefone sem fio era muito zoado e demorado, a Roa decide falar diretamente com a Meiro sobre isso. Claro que a troca de mensagem entre as duas foi eventualmente vazada. Roa solicita a ela uma conversa sobre o assunto de maneira meio que urgente, mas pedindo a ela que arranjasse um tempo de maneira educada. No entanto, Meiro parecia hesitante, pedindo a ela que ela mantivesse calma durante a conversa, num tom que poderia ser meio mal educado vindo de uma Kouhai para uma senpai. No Japão tem toda essa hierarquia e pra eles é super importante. Roa queria conversar pessoalmente com a Meiro, temendo que algumas coisas não tenham sido muito bem clarificadas pelos managers. Meiro reconhece a necessidade de uma resolução dessa treta e concorda em se encontrar com ela para uma conversa, mas continuava reforçando que o sotaque dela era totalmente natural. Essa troca de mensagens aparentemente durou por um tempo, mostrando que a Roa estava um pouco agoniada perguntando se ela tinha tempo para o encontro. Só que depois dessa mensagem, a Meiro para de responder. Meiro então começa a agir de maneira estranha e começa a twittar coisas idênticas às que a Roa twita, inclusive mudando o cabeçalho dela no X para uma ilustração similar à que a Roa tinha. É bem bizarro isso aí. Roa, logo depois dessa esquisitice, resolve tirar uma folga, e em 12 de agosto ela retorna às suas atividades expressando para os seus espectadores um sentimento de inquietação e insegurança. Ela, um pouco tempo depois, começa a mutar e bloquear a Meiro em suas redes sociais, e também passa a twittar indiretas para Meiro numa conta alternativa, indicando que as duas não estavam em bons termos. Me ajudem, existe algum herói por aí? Eu passei um mês tentando achar coisas que eu pudesse aceitar, porque se eu conseguisse achá-las, me sentiria melhor. Mas quanto mais eu procurava, menos satisfeita ficava. O que eu devo fazer se não consigo falar mais nada depois da pessoa ter me falado tudo? E logo depois ela fala que viu um filme chamado O Fundador. Esse filme se trata da origem do McDonald's, onde o restaurante criado por dois irmãos é completamente tomado por um homem que se dizia amigo deles, roubando seu negócio e suas ideias. Curioso, né? Em 31 de agosto, a Meiro faz uma live de Castlevania com um título que deixou algumas pessoas intrigadas. Eu parei de ler muitos mangás na metade do caminho porque eu não conseguiria aguentar ver o fim, então honestamente eu não me importo se Hunter x Hunter permanecer inacabado. E muita gente começou a conectar os pontos, porque a Yuzuki Roa tem como bio no perfil dela o seguinte: eu vou esperar o tempo que for preciso pra ver Hunter x Hunter voltar a ser publicado. Parece uma provocação, não é mesmo? Parecia que a Meiro tava zoando a dedicação da Roa em relação ao mangá Hunter x Hunter. Agora, mais do que nunca, parecia que havia tensão entre as duas VTubers. Não demorou muito para que o Treta News japonês Narukami Sabaki colocasse suas mãozinhas nesse caso. Em uma de suas lives de Exposed, ele falou que ele tem notado um padrão de comportamento entre VTubers de fazer tweets vagos que meio que mostram que eles estão passando por momentos difíceis. E aí ele mostra os tweets da Roa. E aí ele automaticamente começa a falar que o motivo da frustração da Roa era a Meiro. E como ele era muito popular nesse nicho de treta, esse caso começou a escalar e todo mundo começou a falar sobre e tomar lados. Porém, a maioria parecia ficar do lado da Roa e atacar a Meiro. Só que no meio de toda essa confusão, a Meiro faz colaboração com a Shina Yuika, uma outra VTuber da Nidhi-sanji que queria apoiar ela emocionalmente. E como a Shina era vista como uma garota sangue bom, a opinião sobre a Meiro começou a mudar e ela recebe um boost de popularidade. De repente, todo mundo começou a achar que a Meiro era vítima. E claro, emocionada com tudo isso, Meiro decide twittar: a justiça está comigo, insinuando que talvez a Roa seja a malvada da situação. Ela também foi até a Nidhi-sanji pedir para com que a agência lançasse um comunicado oficial falando que o sotaque dela não era fake. Mas é claro que a Nidhi achou esse pedido completamente ridículo, e ao invés disso assegurou a Meiro de que eles cuidariam dos antifãs dela. Porém, isso não foi o suficiente para ela, então ela resolveu se graduar. Pois é, galera, uma atitude muito estranha. Só que depois de uma semana após tomar a decisão de se graduar, ela volta atrás e cancela a graduação. E então Meiro resolve abrir uma stream
e dar todo o crédito pela sua decisão de ficar na empresa para Shina e Chaika, seus parceiros de geração. E também nessa live ela sugere que ela tinha sofrido cyberbullying de um outro VTuber da Nidhi que a levou a considerar se graduar. E depois dessa live ela vai até o X e twitta o seguinte: sinto muito por chorar de novo, sinto muito por muitas outras coisas também. Quando eu percebi que eu não podia mais jogar os jogos que eu comecei, notei que uma vez que uma linha é arrebentada, ela não pode ser consertada de novo e comecei a lacrimejar. Fiquei feliz em externar todas as coisas dolorosas que estava guardando por todo esse tempo. As pessoas começaram a dar dislikes em massa no VOD da live e as especulações começaram a ficar cada vez mais intensas. Logo depois, ela faz um tweet acalmando a audiência dela juntamente com um desenho que ela tinha feito durante a live de retorno. Só que esse desenho, senhoras e senhores, se parecia muito com a ilustração usada para anunciar o merchandising de aniversário da Yuzuki Roa. Creepy! Mas pra ser justa, eu não encontrei o desenho da Roa pra comparar, então vamos classificar isso daqui como especulação. Em 26 de setembro de 2020, a Nidhi decide anunciar que eles estavam dando uma suspensão para Meiro, alegando que ela tinha vazado informações não permitidas pela agência. Eles decidiram que seria melhor a mesma ficar um tempo sem fazer live a fim de refletir sobre o seu erro. Mas à medida que setembro foi chegando ao fim, Meiro decide se graduar novamente e tenta negociar o que vai ser colocado no anúncio, omitindo qualquer detalhe de quebra de contrato. Mas a Nidhi, claro, não aceita, afinal de contas ela já estava dando muita dor de cabeça. Só que 2 semanas depois desse pedido, a Meiro simplesmente volta atrás. Meu Deus do céu, se decide, mulher! E então, próxima à graduação dela em 4 de outubro, Narukami, que é o Treta News japonês, decide abrir mais uma live de Exposed como forma de controle de danos após vazar o anúncio de graduação da Meiro e as mensagens que ela tinha mandado via Discord. E nessa live ele diz que a Nidhi e a Roa coagiram a Meiro a se graduar, acusando eles de bullying e abuso de poder. Que irônico, né? Naquele tempo não era o caso, mas agora... Pobre Selene. E foi aí que começaram a novamente atacarem a Roa, tudo por conta do abutrezinho de treta. Só que a Nidhi, pasmem, resolvem investigar e descobriram que era a Meiro que tinha vazado todas as coisas pro Narukami com o objetivo de manipular a narrativa em favor dela. A Nidhi simplesmente foi lá e refutou tudo com evidências da safadeza da moça. E pra completar, a Roa ainda dá mais contexto pra todo o caso, expondo as conversas de Discord que ela teve com a Meiro, provando que ela não estava sendo grossa com ela e que só queria resolver as coisas da maneira mais calma possível. Yuzuki Roa também resolve cancelar as inscrições de seu fã-clube e devolver o dinheiro aos fãs, bem como resolve cancelar sua participação em um show que iria ocorrer em novembro. Durante esse período, a Nidhi revela que estava levando todo esse caso pra polícia. Mesmo depois de se graduar, Meiro continua atacando a Roa de maneira nada discreta, lançando um voice pack mais 18 usando uma persona chamada Agente Nigosango Noa, que é um nome que soa bem parecido com Roa, cuja personalidade é amar dinheiro e atos libidinosos. Mesmo sem se graduar, a Roa resolve entrar em um hiato que parece não ter fim. A situação é extremamente estranha, considerando o fato de que a Nidhi ainda celebra os aniversários dela e ainda lança merchandising da personagem. Aparentemente, existe uma batalha judicial muito estressante onde ela está envolvida, então parece que ela quer se distanciar um pouco da persona que ela tinha na Nidhi enquanto ela ocorre. Falo isso porque na real ela anda fazendo live de forma low profile com outra persona VTuber chamada Nekoma Shiroa. Uma coisa que notei nesse caso é como a Nidhi parecia lidar de maneira melhor com as coisas no início de sua existência. É como dia versus noite se compararmos com hoje em dia. Isso só mostra o quão volátil as coisas são dentro de um ambiente corporativista. E é isso, se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam e marquem as notificações. Assim vocês vão receber todas as minhas atualizações na hora. Caso estejam se sentindo extra generosos, considerem se juntar aos meus membros para me ajudarem a produzir mais conteúdo com mais frequência. Considerem também a se juntarem ao meu servidor do Discord. O link está presente no card da minha descrição juntamente com todas as minhas redes sociais. Muito obrigada sempre pelo apoio e audiência e... bye bye!